favor, confirmem se vocês estão me ouvindo. Ana Marta e Mano Joslene. Eu aqui consigo ouvir. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Certo. Sim, senhor. Eu não sei se o doutor Nicolau te enviou que vamos falar, né? Enviou sim. Hoje vamos falar da construção da família. Como é que está constituída? Sim, enviou-te. E acredito, Ana Marta, Ana Marta? Ana Marta deve estar distraída. Vamos só dar mais uns 3, 4 minutos para ver se entre mais alguém. Olha lá, acabou de entrar alguém. É o Mano Paulo. Kiambote Kiako e Papa Paulo. Kiambote Tatalongi. Uau. Uau, doutor Menenanga. Ntomenenanga. Ntomenenanga Kiambote. Tomenenanga, sim. Tomenenanga Kiambote. Muito bem, well done. Tomenenanga Kiambote, passei bem, é isso. E só confirmar, Mana Marta, confirme só. Hoje vamos falar um pouco sobre a família, como está constituída, o grau parentesco em que. Então, eu espero que o Mano Paulo já tem como se diz, já tem essa matéria, o doutor Nicolau. Sim, acho que pronto, tem. Que íamos falar hoje. Matéria está no grupo. Ok. Para nós falarmos o grau para... Sim. Para falarmos do grau parentesco, na verdade, teremos a oportunidade de entender um pouco algumas questões colocadas pela Maria Isabel também. Porque, e estamos a aprender a língua, é bom também nós entendermos um pouco os procedimentos desse, né? Bacongo. Ok. O que eu vou dizer hoje, primeiro, é um pouco polêmico, mas eu terei a oportunidade de partilhar com os manos relativamente à diferença que existe entre Mukongo e Bakongo. Eu estou a falar assim, tem muitos estudiosos a me acompanharem, e alô. Estou calmo, porque... Sim, mana, consegue nos ouvir? Eu estou a ouvir muito bem. Tá bem. Muito bem, mana. Hoje vamos falar sobre grau parentesco. Como é que é isso? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, mana. Muito obrigada. Marta, tá baixinho. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor Gonçalves. Marta, doutor Nicolau, boa noite. Marta, estamos a ouvir baixinho. Marta, está a ouvir muito... Boa noite, que é muito pequeno. Marta, estamos a ouvir muito distante. Melhorou agora? Não, parece que estás a falar com o telefone muito distante. Aí, tá bem, vou tentar melhorar. Obrigada. Nada. Tchau. Ok, então hoje vamos falar sobre grau parentesco. Para saber sobrinho, neto, pai, mãe, como é que se diz no nosso Kikongo. Mas antes de começarmos a falar do grau parentesco, eu vou dizer um assunto um pouco polêmico, e eu tenho a certeza que a história de Angola, os historiadores e dizem sempre Bakongo e Mukongo, e sempre que há essa pequena confusão, me dói um pouco no coração, e eu vou pedir aos manos aqui, né, para explicar.
Quero perguntar, alguém sabe a diferença que existe entre Bakongo e Congo? Por favor, irmãos. Eu não. Mano Paulo. Eu acho que Bakongo é uma pessoa, Mukongo só é um povo, não? Ou são vários. Eu não sei, acho que era isso. Eu também sei que. Ok, não vou perguntar mais. Pronto, eu vou falar. E Bakongo é um grupo de pessoas. Ok, é por isso que eu disse que isso é polêmico. Então, eu vou dizer o seguinte. Bakongo não é plural de Mukongo, não. Bakongo não é plural do Mukongo. O que acontece? Nas nossas línguas banto, o prefixo ba joga um papel muito importante, e não só aqui em Angola, se formos também no Congo Democrático, que está muito ligado a nós, veremos que tem o Bangala, Mungala, tem Baluba, Xiluba. Ok. No nascimento dos reinados, vamos falar concretamente do nosso reino do Congo. Nosso reino do Congo estava em Angola, em Angola, o Zaire, o Ige, Cabinda, e avançava até o sul do Congo Democrático, Congo Brazzaville, Gabão e o sul dos Camarões. Ok. O Ba só se considera, como se diz, o Ba, tendo em conta que esta etnia nasce em Angola e na capital é no Mbanza, Congo, estes aqui ganham a titularidade dos donos e proprietários da etnia Congo. A Congo. Ok. O Bakongo é todo indivíduo que nasce no território angolano, que faz parte os proprietários da etnia Congo. Mukongo são os subconjuntos da Congo, no caso do Congo Brazzaville, e a República Democrática do Congo, aí, o Baixo Zaire e o sul dos Camarões. Esses são os Mukongo. Bakongo é o dono da etnia Congo, Banza Congo, Uige e como se Cabinda. E nem todos os são Bakongos também. Eu espero que não crie polêmica, mas se quiserem perguntar e argumentar, vou dar uns 2 minutos, depois vamos entrar na própria, porque vamos falar de cada tribo, essa coisa toda, é por isso que eu entrei um pouco aí. Por favor, manos, alguém quer fazer um comentário? Não, de minha parte não. Então posso avançar, né, manos? Por mim, sim, pode começar. Pode avançar. Pode avançar, pode. Ok. Então, vamos no grau parentéstico. Pai, em que como? Se ou tata. Se ou tata. Vê a pronúncia. Tata. Tata. Se. Tata. Tata. Se. A mãe, ngudi. 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 Filho, Moana. Mas não importa se é mulher ou homem. O que vai diferenciar é Moana Yakala, Moana Nketo. Quer dizer, filho de homem e filho de mulher. Atenção, estou a traduzir ao pé da letra para entender bem. O filho em Kikongo é filho só, mas o que vai diferenciar se é feminino ou masculino, deves colocar Moana Nketo, Moana Ayakala, Moana Yakala.
Mwana yakala é o homem. Mwana nketo é a menina. O plural de mwana é singular e filhos, Ana. 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 Filho, Moana. Moana, Ana. Irmão, Pang. 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 Irmão. Irmão. Agora, esse irmão, se for mais velho, Mbuta. Se for menor, Leque. 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 Mbuta. Mbuta é mano ou mais velho. Mano ou mais velho. Mas o termo irmão mesmo, Pang. Pang anketo, Pang ayakala. O termo Pang refere a mulher ou homem, mas o que vai diferenciar é dizer Pangia manketo, Pangia me ayakala. Pang anketo é irmã, Pang ayakala é irmão. Da mesma forma que dissemos também, Pang anketo, Pang ayakala. Pang. Agora, primogênito Zuluculo. Ok. Se nós formos primeiro nos filhos, filho, relativamente à parte materna e à parte paterna. Eu, Gonçalves, chamo Budi. O meu pai chamo Sé. Ok. O irmão do meu pai é pai também. Se for mais velho do meu pai, se Biambuta. Espero que me acompanhem. Vou pondo assim, a matéria como está aqui assim, e simplesmente vou dando a explicação depois, as manas poderão ler e nós repetirmos. Temos muito tempo hoje. Me posicionando como filho. Eu, Gonçalves, sou filho e Moana, o meu pai, Se Biame, meu pai, Se Biame, a minha mãe, Ngudi Ame. Ngudi Ame, minha mãe. Ngudi Ame, minha mãe. Meu pai, Se Biame. Ok. A irmã da minha mãe, se for menor da minha mãe, Ngudi Anleke. Irmã da minha mãe, Ngudi Anleke, quer dizer, mãe pequena. Em Kikongo. Ngudi Anleke, mãe pequena. Se for mais velha da minha mãe, Ngudi Ambuta. Ngudi Ambuta. Ok. O irmão do meu pai, se for menor do meu pai, Se Bialeke. Se Bialeke. Quer dizer, pai pequeno. Pai pequeno. Se for mais velho do meu pai, Se Biambuta. Se Biambuta. Ok. Agora vamos nos homens. O irmão da minha mãe, o meu tio já, é Ngudi Akazi. Ngudi Akazi. Ngudi Akazi.
A irmã da minha mãe é minha mãe. A irmã da minha mãe é minha mãe. Se for menor da minha mãe, ngudi anleke. Se for mais velha da minha mãe, ngudi ambuta. O irmão da minha mãe, que seja menor ou mais velho, sempre ngudi akazi. Ngudi akazi. Tudo que eu estou a falar está aqui na matéria. Ngudi akazi. Irmão da minha mãe, que seja menor ou mais velho da minha mãe, sempre é tio. Tio em Kikongo nunca é criança. Nunca é criança. Pode ser 2 anos, é teu tio. Pode ser ter 100 anos, é teu tio. Então não existe diferença. Essa é a parte do irmão da mãe. Em Kikongo, ngudi akazi. Ngudi akazi. Ngudi akazi. Agora vamos na parte paterna. Vou repetir pela última vez na parte materna. Irmã da minha mãe, que seja mais velha ou menor dela. Se for mais velha, é ngudi ambuta. Se for menor da minha mãe, ngudi aleke. O irmão da minha mãe, que seja mais velho ou menor da minha mãe, ngudi akazi, é tio. Ok, vamos na parte paterna. O meu pai, o irmão dele, mais velho, se, é pai também, se de ambuta, pai grande. Se for menor do meu pai, se de leque, pai pequeno. A irmã do meu pai, que seja menor ou mais velha do meu pai, irmã do meu pai, que seja menor ou mais velha do meu pai, é Sedianqueto, quer dizer, pai de mulher, traduzindo ao pé da letra. Sedianqueto. Sedianqueto. Que seja menor ou mais velha. Se virem bem, é o contrário da mãe, né? Na mãe, o tio, perante os filhos, ele não importa ser mais velho ou menor, é tio sempre. E Ana Luena. Okay. Quem bote? Na parte do pai, que seja, na parte do pai, a irmã do pai, que é tia, na língua portuguesa tia, irmã do pai, que é tia, em Kikongo, diz Sedianqueto. Sedianqueto. Quer dizer, pai de mulher. Não importa ser mais velho ou menor. É Sedianqueto. O irmão do pai, se for mais velho, Sediambuta, pai grande. Se for menor, Sedianleque. Ok, expliquei essas duas partes. Tenho que vos dar a oportunidade, se calhar vamos fazer uma pergunta. Família, alguém entendeu mal para que eu possa repetir sobre o filho perante a mãe e o pai? E a mãe, por favor. Família, se entenderam, bora bem, vou passar, mas eu não posso avançar sem perguntar se entenderam, tenho que repetir alguma coisa, por favor. Pode falar, Marta. Não, eu queria a diferença entre
o irmão Família. do pai, irmão do pai e o irmão da mãe. Mana? Por favor, não ouvi a Mana Marta, a Mana que estava a falar. A diferença do irmão do pai consoante as idades. O tio da parte do pai. Ah, ok. Ok. O irmão do pai, se for mais velho do meu pai, eu chamo de pai grande, se diambuta. Se diambuta. Se for menor do meu pai, quer dizer, todos que estão embaixo do meu pai, se dianleque, pai pequeno. Os que estão em cima do meu pai, todos que estão em cima do meu pai, se diambuta, pai grande, se diambuta. Não sei se eu lhe fiz entender, mano. Entendi muito bem, obrigado. A referência é o meu pai. Sim, sim. A referência é meu pai. Todos que estão em cima dele seriam buta. Todos que estão embaixo dele seriam leque. Na mãe também. As irmãs da mãe, todas que estão em cima da minha mãe, ngudi ambuta. Todos que estão embaixo da minha mãe, ngudi anleque. Mas agora, nos irmãos da minha mãe, nos irmãos, não importa ser menor ou mais velho, todos são tios. Se é ngudi akazi. Ngudi akazi. Não importa ser neném, é teu tio. Ngudi akazi. Agora, ngudi akazi. Ngudi akazi. Eu vou me mandar ler depois, mano. Só estou a explicar, né? Quando começarmos a ler para entrar já diretamente. Agora, nas irmãs do pai, que seja mais velha do meu pai, que seja menor do meu pai, essas são minhas tias. Eu chamo ngudi akazi. Se bianqueto. Se pai de bianqueto. Se bianqueto. Então, você está entendendo o passo? Posso passar? Vou já na parte materna, os filhos das irmãs da mãe, essa coisa toda, porque é assim que vamos entender. Está pronto? Podemos avançar? Podemos sim. Podemos, sim. Podemos avançar. Na parte materna, ok. O filho da irmã da minha mãe, que é minha mãe pequena, ou minha mãe grande, o filho ou a filha da irmã da minha mãe, que seja menor ou mais velha da minha mãe, são meus irmãos. Não existe meio termo nos o filho ou a filha da irmã da minha mãe, que seja mais velha da minha mãe ou menor da minha mãe, são meus irmãos e minhas irmãs. Porque perante os Bakongo, a família é matriarcal. Matriarcal. Implica dizer que aquele que se chama Kanda, que é a família, a tribo, são os membros da mesma tribo, são teus irmãos e tuas irmãs. Vou repetir. Os filhos, que seja mulher ou homem, da irmã da minha mãe, que seja mais ou menor da minha mãe, são minhas irmãs. Leque ou mbuta, quer dizer, minha mais velha ou minha menor. Não existe meu termo. Ok. Agora, os filhos do irmão da minha mãe, que seja irmão menor ou irmão mais velho, são meus filhos.
Essa já é a parte polêmica, né? Não entendi essa parte. Entendam bem. Eu sabia que vão ficar bem atentos nesse lado. É assim. O irmão da minha mãe, os filhos dele, que seja menina ou rapaz, o filho do meu tio, tá vendo? Os filhos do meu tio, que seja menino ou rapaz, são meus filhos. Eles me chamam de pai, eu sou pai deles. Vou repetir, eu estou sempre na parte materna, atenção, na parte materna. Na parte materna, os filhos da irmã da minha mãe, que seja mãe grande ou mãe pequena, vou falar terra mesmo, os filhos da irmã da minha mãe, que seja a irmã mais velha ou irmã menor, aquelas ou aqueles são meus irmãos. Meus irmãos. Mas os filhos do irmão da minha mãe, eu chamo do meu tio, Nguriakazi, os filhos dele e as filhas dele são minhas filhas e meus filhos. Faz uma pequena interferência. Não ouviram bem, né? Posso repetir? Por favor. Consegue me ouvir bem? Os filhos do meu tio, o irmão da minha mãe, que seja menor ou mais velha da minha mãe, os filhos das filhas, são minhas filhas. Na ausência do pai deles, eu, como sobrinho, tenho o direito de resolver os seus problemas. Por quê? Ok. Porque Para mim não é uma novidade. Ok. Por que isso acontece? Porque... Não tem problema, mas eu tenho que explicar porque em Kikongo diz toma água e toma samuna, tá vendo? Ouvir bem para que amanhã possas transmitir. Sim. Bem. Sim. Isso que eu estou a ensinar é que é identidade cultural. Tá vendo, Manas? Sim. Isso é identidade cultural. A partir de hoje, as manas e os manos não farão mais confusão relativamente à identidade cultural do povo Congo, né? Ou etnia Congo. Ok. Sim. Por que os filhos do meu tio são meus filhos? Os filhos do meu tio são meus filhos porque o que é eu e o meu tio somos da mesma tribo, Kanda de Mossi. E os filhos dele, os filhos do meu tio, eles pertencem a outra Kanda, quase Kanda de Ancacá, que eles pertencem. O meu tio foi fazer família, foi fabricar numa família ao casar uma mulher. Então, os filhos tornam-se, o pai deles chamam Kisekiani, tá vendo? Então, por isso são meus filhos. Essa é a razão que esteve na base naqueles tempos. Os tios respeitavam, davam mais primazia nos sobrinhos, porque ele tem a certeza que esses aqui vieram diretamente da minha irmã. Não importa qual é o maluco que meteu lá. Mas os filhos dele, ele está fabricando outra família. Esta é a razão que está na base de eu ser pai dos filhos do meu tio. Porque Kisekiao é a tribo do pai. Agora, Kanda, que é a tribo que representa a identidade da continuidade da família, é a parte materna.
Até nessa parte, antes de eu passar a parte paterna, gostaria, se tem uma dúvida, para clarear e avançar. Por favor, minhas manos. Essa é uma parte muito profunda, né, da nossa aula. Mana Luena, Mana Marta, Mano Paulo, Mano os dois manos. Acabei por não perceber essa parte que disse. Mano Josilene, quem tem uma dúvida? Eu tenho sim uma dúvida, não percebi a parte que o Mano falou, a última parte, a explicar porque que os filhos do irmão da minha mãe são meus filhos. Percebi porque eu e ele somos da mesma tribo e eles são de outra tribo, é isso? Ok. Então é assim. Os filhos do meu tio, eles pertencem a outra tribo. Eles só nos pertencem na parte paterna. Uhum. Tendo em conta, eu e o pai deles somos da mesma tribo, Uhum. eles consideram o pai deles como a patriarcal, automaticamente são os filhos. Uhum. Eles pertencem a uma tribo diferente. Porque os filhos do meu tio não somos da mesma tribo. Mas os filhos da irmã da minha mãe somos da mesma tribo. Porque a mulher é que dá continuidade da família na etnia Congo. Porque se calhar em Angola tem outras etnias que é patriarcal, mas na etnia Congo é matriarcal. Uhum. Tá entendido, né, mano? Então, Mas os filhos do teu tio são teus filhos. Uhum. Ok, percebi. Ok. Eu vou passar na parte paterna. Ok. Os filhos dos irmãos do meu pai, que seja irmão mais velho ou irmão menor, esses são meus irmãos. São meus irmãos por quê? Porque eu e eles nos ligamos à parte paterna. Porque a minha tribo é diferente, a tribo deles também é diferente, tá vendo, né? O meu pai casou com a minha mãe para fabricar uma família onde eu faço parte. O irmão do meu pai também foi casar uma mulher onde foi fazer filhos que pertencem a outra tribo. Mas eu estou ligado com esses filhos do pai, que seja menor ou menor, na parte paterna. Então são meus irmãos. Meus irmãos. Os filhos da irmã do meu pai, também são meus irmãos. Os filhos da irmã do meu pai menor ou mais velha são meus irmãos. Porque o que nos liga nele é sua parte paterna. Não está a perceber. Até aí estamos juntos, né? Não estamos juntos. Eu não estou a perceber. Aqui Do meu lado, parte... do meu lado está tudo bem. Mana Luena, aqui ninguém pode ficar com dúvida. Eu tenho toda a paciência do mundo. E a Mana, vou repetir. Mas a Mana tem que dizer o que não entendeste para que eu possa clarear bem. Essa última parte, os filhos da irmã, não percebi mesmo. As filhas ou os filhos da irmã do meu pai, que sejam eles meninas ou rapazes, são meus irmãos. Ok. Então, os dois lados são irmãos, é isso? Sim, senhor.
como seria? Os filhos do meu pai, os filhos do irmão do meu pai são meus irmãos da parte paterna. As filhas os filhos e as filhas das minhas tias são meus irmãos também na parte paterna. O que nos liga é sua parte paterna, mas não é a parte matriarcal, que é a tribo. Ok. Tá certo, tá bem. Percebi. Mana Luena, tá, entendeu, né? Entendi, sim. Ok. Alguém escreveu o que ele quer aprender Kikongo. Mano, se quiser estar na nossa turma de Kikongo, tá aí o nosso número, puxa no WhatsApp, depois vamos marcar e vamos conversar mais. Já, mano. Mavimpi, Maku, Epangi, Mono, Ueno, Kikongo, Nzolele, Longoka. Ok, o número já está aí, não tem nenhum problema. Ou me puxa também no off. Yeah, então, vamos entrar em contato. Ok. Então, neste caso, nós, na etnia Congo, não existe primo e primas, isso é do Ocidente. Só existe filho e irmão. Ok. Por isso costumam ver, mas os Congo são bué, todos, epa, aqui é irmão, aquele irmão, aquele irmão. Este é a razão. Yeah. Este é a razão fundamental disso. Yeah. Então, vamos avançar. Tem irmão. Pois, aqui já tem a tia, Angúdia, Ambuta ou Anleque. Essas partes todas já expliquei, né? Agora, o genro, o que eu não falei que eu vou colocar. O sogro aqui. Sogro. Não, sobrinho ainda. Sobrinho, Mwana Kazi. O tio seria Kazi. Seria Kazi. Ngudi Akazi. Mwana Kazi. Ngudi Akazi é tio. Ngudi Akazi. Ngudi Akazi. O sobrinho, Mwana Kazi. Ngudi Akazi. O genro na etnia Congo, a nora, o genro é também. O genro é filho e a nora é filha. O sogro, Nzito, o sogro. Cunhado ou cunhada, Kwezi. Aplicável na mulher ou no homem. Quase. Mas, Mana Luena, você pronuncia muito bem as palavras, sim, senhora. Quezi. Obrigada. Quase. Semeki, algumas variantes falam. Se vocês ouvirem, não quer. O cunhado, né? Semeki, Quezi, não está errado. Esses dois termos. Agora, rival, Mbanda. Rival, Mbanda.
Já está. Mbanda. 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 A esposa, Nketo. Nketo vem do termo mulher mesmo, tá vendo, né? Mulher, Nketo ame, minha esposa. Que dame. E o que é o marido, Yakala Diame, meu esposo. Aqueles outros termos que nós costumamos ouvir são termos que vão acrescentar, porque nós estamos a ensinar língua, é preciso e seguirmos tudo na regra de uma forma polite, né? Educada. Yakala Nketo. Agora, o namorado, nos Congo, o termo namorado não existe. Para eles, o namorado já é alguém apresentado. Por isso vem o termo de Nzolua. É como se fosse um pré-noivo, tá vendo, né? Por isso, naquele tempo, os filhos ou as filhas não chegavam nos pais para apresentar namorado ou namorada. Era uma falta de respeito. Porque em Kikongo tem um provérbio que diz que é muito catarilamu mavundo. Quer dizer, o mais velho não gosta que ele apresente algo concreto para poder avançar. Agora, avó, que seja avó de mulher ou avó de homem. O meu português é terra-terra, no sentido de traduzir a língua ao pé da letra para melhor compreensão, né? Na língua portuguesa, o que diferencia avó de mulher é através do acento, né? Nós aprendemos na iniciação, aquele que tem acento de chapéu é avô de homem. Não é isso mesmo? Era a forma. Agora, em Kikongo, Kaka Yakala, Kaka Nketo. Kaka Ayakala, Kaka Anketo. Kaka Anketo. Kaka Ayakala. Kaka não. Se for Kaka, estás a falar outra coisa. Kaka é um animal. E aquele animal é preguiça. Né? E a preguiça em Kikongo chama-se Kaka. Agora, avó é mesmo Kaka. 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 Yankala. Kaka Yankala. Kaka Anketo. Anketo. Kaka Ayakala. Kaka Ayakala. Essa matéria, como é longa, por favor, estudem. No próximo domingo, vamos já ler para ver a pronúncia, como estão a pronunciar. Como eu tinha que fazer uma explanação real para entendimento, então, se mandasse ler para ver a pronúncia, estaríamos atrasados. Por favor. O neto, Ntekolo. Neto, Ntekolo. Ntekolo Ayakala, Ntekolo Anketo. Ntekolo Ayakala, Ntekolo Wanketo. Avó, Kaka. Agora, bisavó. Bisneto, né? A pronúncia. Até minha filha está a rir. Olha, fugiu, como não está escrito. Luvula. Neto. Luvulo. Ok, veio. Poxa, estava já me reprovar eu mesmo. Luvulo é neto. É bisneto, desculpa. Bisneto, Luvulo. O neto, Ntekolo.
Bisneto. Luvulo é bisneto. Luvulo é bisneto. Luvulo. E bisavó? Tem o luvulo. Vulo. Luvulo, acrescentando o L, é o neto. É o bisneto. Uhum. Vulo é o bisavó, desculpa, bisavó. Bisavó, vulo. O bisneto, luvulo. Uhum. Nunca usei mais essa expressão, talvez escapou fugir, né? Deixa eu ver se resta alguma coisa aqui na nossa aula. Dessa matéria. Já falamos do genro, já falamos do noivo. Nzitikilwa. O noivo, né? Nzitikilwa. O namorado, Nzolwa. Poderia Nzitikila. repetir o noivo? Esse Nzitikila pode ser homem. O noivo, Nzitikila. Nzitikila. Ou Nzitikilwa. Nzitikila. Em algumas variantes vai ouvir Nzitikilwa. Mas Nzitikila. Nzitikila. Pode ser noivo ou noiva. Tá certo. O irmão caçula, Mwana Tsuka. Mwana Antsuka. Mwana Antsuka. Irmão caçula. O primogênito, Zulukulu. Esse é caçula. Pode ser mulher ou homem. Uhum. Primogênito, Zulukulu. 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 De Congo, os gêmeos, Mapassa. Gêmeos, Mapassa. Na qual o primogênito dos gêmeos chama-se Tsimba. E o outro a seguir, Nzuzi. Agora, quando sai trigêmeo, essa fica como? Como tenho uma irmã que tem trigêmeos, vou perguntar como é que se considera quando trigêmeo ou 4 que nasceram, né? Mas na regra normal, o primeiro é Tsimba e o segundo, Nzuzi. Agora, depois dos gêmeos, o filho a seguir chama-se Nlando. Esse nome que vão vir dos Bakongo, então, é para saberem já o que significa. Se ouvir Tsimba, é gêmeo, é o primeiro. O Nzuzi é o segundo do gêmeo. Na próxima aula, são gêmeos como fica, já? Não posso inventar coisa que eu não sei. Agora, depois dos gêmeos nascerem, depois dos gêmeos, aquele que segue chama-se Lando. Depois do Lando, aquele que segue, Lukombo. Esse nome eu acredito que vocês costumam ouvir. Não vem só por acaso. Mano, tem que ser devagar, porque assim não vou conseguir escrever. Lando. Perdão, minha irmã, perdão. Vou repetir. Vou devagar. Estou andando rápido, né? Devagar. Sim, porque depois os gêmeos, o primeiro,
O depois de gêmeos, lando. Lando. Tipo long, lando. Tipo um furupinga lando, Vitor, tá vendo, né? Lando é que segue os gêmeos. O que ele puxa nos gêmeos é lando. Agora, um lando, aquele também que ele puxa, chama-se lucombo. Já ouvi lucombo. Lucombo. Sim. Os lucombos são aqueles que depois como depois do gêmeo, aquele que segue é lucombo. Depois dos gêmeos, aquele que segue é lando. Pronto. Minha família, antes de entrarmos nos provérbios, quero ouvir de vocês, ter uma sugestão, uma dúvida, como foi a aula de hoje, e querem acrescentar alguma coisa. Se não tiverem dúvida agora, por favor, vão lendo isso, aquelas dúvidas que encontrarem. Também não é normal, os manos todos os dias perguntam dúvida, nunca apresentaram. Triste. Professor Gonçalves, dúvidas temos. O professor, agora... O professor não ensina bem. Não, dúvida temos. Agora, a questão é como nós apresentar. Como nós apresentar. Pelo menos digo não, apresentam na língua portuguesa, porque... Como apresentar. Não quer dizer que nós não tenhamos dúvidas. Por exemplo, esta aula... Eu sempre estou... Que o professor teve a dar hoje, eu pelo menos já tive esta informação, com exceção desta parte que agora teve a explicar dos gêmeos, dos nomes atribuídos aos filhos que nascem depois dos gêmeos, que nascem a seguir, depois dos gêmeos, sim, a seguir... Esta matéria, só que não. Por isso é que, da minha parte, a aula de hoje não consigo apresentar dúvida. As outras, a necessidade de recapitular, porque hoje não estamos a falar. Então, aí é que, de minha parte, não tem dúvida. Mas tem havido, sim. E também, dizendo a verdade, falta um bocadinho mais de estudo ou de prática, para tirarmos a dúvida. Já agora teria aproveitar. Vamos chegar lá, porque eu sou daquelas pessoas. Tudo que eu estou a dar, para nós sabermos, já falei dos dias, hoje, ontem, amanhã, depois da... Quando começarmos as conversações, aí vamos começar a puxar vossas cábulas, porque não vamos falar aqui Congo, não vamos falar português. Acho que falta pouco. Depois eu ando umas 3 aulas, acredito. Mas fiquem calmas, manas. Não tem problema. Estamos aqui. O nosso Kikongo vai sair mesmo. Vão entender muito bem. Professor Gonçalves. Pode sugerir, mano. Eu gostava de sugerir que naquilo que são as aulas que nós já tivemos dos dias da semana, e de quando tivemos que nos referir de ontem, hoje, anteontem, e agora com a família e o grau de parentesco, termos um guião de conversa para também facilitar, porque nós temos uma aula assim, temos as aulas assim em tópicos, família, dias da semana, números, essas questões. Minha sugestão seria, dentro destes temas que nós já demos, fazer como tivemos uma aula anterior em que vinha dizer para nós repetirmos. Alguém fazia o papel da Marta, o outro fazia o papel do colega Paulo, o outro fazia da Isabel, para nos ajudar, para avançarmos com a fala. Perfeito. Está registrado. E no domingo, como vamos repetir essa parte das manas falarem, a próxima aula a próxima quinta-feira, então irei
criar algumas conversações. Muito bem copiado, mano. Obrigada. Nunca vai falar. Exato. Então, agora Obrigada. vamos nossos provedores. Formador Gonçalves, só queria uma coisa simples. Boa noite. Não tem problema. Formador, agora vamos nossos provérbios. Formador Gonçalves. Sim, doutor. Boa noite, doutor. Obrigado, doutor. Só para complementar. Não, é só para reforçar. Tu escuta, doutor. Tu escuta. A preocupação que a colega apresentou há bocado, eu depois vou falar com o formador. Nós temos aí o nosso jovem Josilane Francisco. Ele é meu assistente na área de informática. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos partilhar ao formador aquilo que as colegas estão aí, que a colega Isabel Vantou e a Marta também já participaram na formação. Vamos tentar procurar um resumo, uma informação, ao formador, para ver o que é que elas já deram. E naquilo que é a preocupação e a melhor preocupação delas também. Também vamos procurar ouvi-las, provavelmente, melhor, fora deste contexto, porque aqui o tempo, de facto, é pouco, mas nós estamos interessados que isto avance. Temos o programa em princípio, até dezembro, e ficou o compromisso que em dezembro vamos já nos cumprimentar e despedir, entrar no fim do ano em Kikong, vamos sair também... Todo mundo tem que falar, dezembro é a meta, todo mundo tem que falar Kikong. Sim. Pronto, muito obrigado. Depois eu vou falar em dezembro, todo mundo tem que falar Kikong. Sim, muito novembro. obrigado. Muito obrigado, doutor. Em novembro. Agora vamos nos provérbios. O nosso provérbio de hoje é Nalande lau wavoata. Deixa, eu vou escrever. Mas eu também, e já sabem como se escrever, eu só vou começar a soletrar para escrever. Na landa elau wavoata. Na landa elau wavoata. Vou escrever, para não me falarem mal. Como tem mulheres aqui. Não precisa. Brincadeira, minhas manas. Sim. Na lá. Na lá. Lá. Da. E. Lá. Esse provérbio diz que se tu queres seguir, a tua nudez vai aparecer e serás semelhante ao maluco. Desculpa, não entendi a tradução. A tradução. A tradução é: se queres seguir, se quiseres seguir o maluco, tens que te vestir. Porque se não te vestires, a tua nudez também vai aparecer como um maluco. Na lande lau wavoata. Está dentro, né? Estamos dentro. Sim. Ndakumona kwendi kukambwako. Todos os dias temos sempre dois provérbios, né? Ndakumona.
Doutor Nicolau, acho que também isso aqui mundo tem, né? Da Kumona. Não estou a escrever, mas... Eu estou a escrever para facilitar. When... Cambua. Nda kumona kwendi kukambwako. Nda kumona kwendi kukambwako. Ok. De preferência, ires para ver, não espere que te contem. Pronto. Está tudo, né? Para hoje, tulueke o foco. Foco significa término, terminar. Tulueke o foco za malongi mambokina yandinga kikongo. Tulueke va foco ya malongi mandinga kikongo. Tulueke va foco ya malongi mandinga kikongo. Chegamos ao fim da nossa aula de Kikongo. Toma sala. Toma sala. Toma sala. Toma sala.